Senhor Jesus, tudo bem? Glória a Deus por mais este vídeo, onde eu irei comentar a lição de número 2 da nossa revista O Corpo de Cristo, a sua origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A nossa lição de hoje, a lição número 2, vamos falar sobre imagens bíblicas da igreja. Nosso texto áureo, 1 de Pedro 2, verso 9, diz o texto: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nossa verdade prática: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. O texto da leitura bíblica em classe, Efésios 5, versos 25 ao 32, e 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Mas antes de você continuar assistindo esse vídeo, curte, comenta e compartilhe no grupo da igreja para que mais pessoas venham ter conhecimento acerca dessa lição. Você que ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo que eu adicionar neste canal. Na nossa lição de número 1, nós vemos a origem da igreja, que ela iniciou-se a partir de Atos 2, a partir do momento que aqueles irmãos estavam orando, o Espírito Santo vem e os capacita para que eles venham levar o Evangelho do Senhor aos cantos de Jerusalém, aos arredores de Jerusalém, e vidas venham se converter a Jesus. Nós vemos que aqueles irmãos já eram igreja, organismo vivo, imersos em Jesus, e o Espírito Santo veio para os capacitar e eles levar o Evangelho. Na nossa lição de hoje, nós vamos ver as imagens da igreja no Novo Testamento. E essas imagens que retratam a igreja no Novo Testamento estavam no plano divino. Estou aqui com o meu livro de apoio à escola dominical da nossa revista, Pastor José Gonçalves, com excelentes comentários. E para início, vamos ler acerca da igreja como noiva de Cristo, como esposo de Cristo e rebanho de Deus, que são as imagens que vai descrever um relacionamento da igreja. Então, Pedro e Paulo, a partir desses dois comentaristas, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, nós vamos ver imagens da igreja nos seus escritos como noiva, esposa de Cristo, rebanho de Deus. E na cultura judaica existia uma tradição para descrever o que é a noiva. E noiva é uma figura que retrata muito bem o que é a igreja, a noiva de Cristo. E na cultura judaica antiga existia uma tradição. A mulher que estava recentemente casada ou estava noiva para se casar, era costume que os pais escolhessem para elas o seu companheiro, ou escolhessem para seus filhos a esposa. Nós vemos um exemplo disso em Gênesis capítulo 38, versículo 6. Mas existe a possibilidade também do filho se agradar de alguém e pedir que o pai vá e consiga aquela mulher para o filho. A gente vê um exemplo disso em Gênesis 34, quando Siquém ele se apaixona por Diná, filho de Israel. Não é Jacó enganador, é Israel, príncipe de Deus, e quer se casar com aquela mulher Diná. Além disso, o pai da jovem também podia apresentar uma proposta de casamento. Nós lemos isso em Êxodo 2, verso 21. Quando chegava o tempo do casamento, a noiva ela se banhava, se vestia, colocava ao redor da sua cintura uma faixa, cobria sua face com um véu,
e colocavam os adornos na sua cabeça, e o noivo, juntamente com seus amigos, saíam em direção à casa dos pais da noiva ou da noiva, com músicos, com cânticos, e esse festejo de casamento durava 7 dias ou mais. Nós vemos um exemplo disso em Juízes 14, quando Sansão ele vê uma mulher indigna e quer se casar com ela. Então ele e seus amigos vão comemorar o casamento, que dura aí mais de 7 dias. No Antigo Testamento, esse termo casamento ele descreve o relacionamento espiritual de Deus com Israel. No Antigo Testamento, a esposa de Deus é Israel. E quando Israel, a esposa de Deus, cometia o pecado da idolatria, Deus via isso como um adultério. Um exemplo para você consultar: Salmo 45, Isaías 54, verso 6, Jeremias capítulo 3, verso 1 ao 20. Agora, no Novo Testamento, permanece essa mesma analogia. Cristo é o noivo, João 3,29, a igreja é sua santa noiva, Efésios 5, verso 25 ao 33, Apocalipse 21, versículo 2. E para essa noiva, o que Paulo ele vai aconselhar? Ele deve amar ao esposo como Cristo ama a igreja. O marido deve amar a esposa como Jesus ama a igreja. E aqui a palavra grega para noiva é parthenos, e significa donzela ou virgem, e essa deveria ser pura. E a palavra grega para pura é agnos, significa pureza. Então a noiva deveria ser pura. Quando a noiva se casava com o seu noivo, seria esposa e esposo. Quando a igreja casa-se com Jesus e Jesus casa-se com a igreja, esse relacionamento fica evidente que o amor deve ser o fundamento, a base. E as escrituras dão a ideia de que a igreja deve ser pura. Esse relacionamento entre marido e mulher, aqui da nossa lição, no subtópico 2, a igreja como esposa de Cristo, é um relacionamento fundamentado no amor. Efésios 5, 25. Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. E quando eu estou estudando aqui o livro de apoio, eu vi um comentário muito bom do escritor William Barclay. Ele comenta que existe uma frase que é citada isoladamente. Essa frase é: o marido é o cabeça da mulher. E na nossa geração de hoje, esse termo não é muito bem aceito, porque dá a ideia de domínio, de poder, de controle. Mas não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia está querendo dizer que essa passagem não é sobre domínio, é sobre amor. O amor que o marido deve ter por sua esposa. Esse amor, em primeiro lugar, é um amor sacrificial. Por quê? Deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Deve se entregar por ela como Cristo se entregou para a igreja. Não deve ser um amor egoísta, em troca de algo. Por quê? Cristo não amou a igreja em troca de algo. Cristo amou a igreja para resgatar, para dar uma nova chance, nova vida para essa igreja. Então, o marido, quando é o cabeça da esposa, deve amar em verdade como Cristo amou a igreja. E esse amor não é sobre a tirania do controle, do poder, do domínio. Não devemos olhar isso como nessa ótica, mas quando um se sacrifica pelo outro. Segundo, qualquer amor que arrasta uma pessoa para baixo é um falso amor. Porque o amor, ele não entorpece a voz. O amor, ele não mata. O amor não é falso. O amor, ele é o purificador da vida. E terceiro, deve ser um amor carinhoso. Um homem deve amar sua mulher como ama o seu próprio corpo. Não é um amor em troca de serviço, nem para garantir satisfação das suas necessidades. Pelo contrário, é uma preocupação com a sua amada, assim como Cristo se preocupa com a igreja. Esse amor não diz respeito a refeições que a esposa faz, cuidar dos filhos, cuidar da casa,
passar roupa, enfim, cuidar de tudo. Mas não está baseado nisso. Está baseado em o amor que vai ser um amor verdadeiro, não egoísta, não em troca de algo. Em quarto lugar, o amor, ele é inquebrável. Porque a Bíblia diz: deixará o pai e a mãe, se unirá à sua esposa. E quando o esposo se une com a sua esposa, são uma só carne. Então é um amor que não pode se quebrar, ele é inquebrável. E todo relacionamento, em quinto lugar, ele é realizado no Senhor. Ou seja, quando o homem se une com a sua mulher, eles são uma só carne, mas não são apenas duas pessoas. Tem uma terceira pessoa. É Cristo Jesus que está presente, embora invisível, Cristo está presente dentro da família, de um relacionamento que é puro, que é saudável. Além da igreja ser vista como noiva, como esposa, Pedro também retrata a igreja como rebanho de Deus. E, para início de conversa desse assunto, o apóstolo Paulo, ele falou de rebanho em Atos 20, verso 28. A Bíblia nos diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constitui bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui, o rebanho é o Novo Testamento, o Novo Testamento é a igreja. Quando Paulo se refere a este rebanho, ele diz aqui rebanho, mas essa palavra rebanho em grego significa poimínio, que também significa um pequeno rebanho. Então Paulo está querendo dizer: olhai, pois, por vós e por todo o pequeno rebanho. Mas o que Paulo quer retratar aqui é sobre o valor que este pequeno rebanho tem, que custou um alto preço: o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o apóstolo quer pôr em destaque para os obreiros de Éfeso o valor que este rebanho tem: o sangue de Cristo. Nós, como igreja, como rebanho, nós temos um alto valor. Fomos comprados com o sangue de Jesus. Glória a Deus. Pedro também, na sua primeira epístola, capítulo 5, versos 2 e 3, ele também faz um comentário: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Mas servindo de exemplo ao pequeno rebanho, apacentai o pequeno rebanho. E aqui ele quer mostrar esse relacionamento existente entre a ovelha e o pastor. O pastor que tem cheiro de ovelha. Só que Pedro, ele vem aqui também de um caráter exortativo, dizer que esse ministério pastoral deve ser de forma voluntária. O que ele está querendo dizer aqui é: se tal pessoa viu que não tem nada para fazer da vida, ele decide ser pastor. Não é assim. Para ser pastor, para ter um ministério vocacionado ao pastorado, a pessoa não deve ser desocupada. Até porque em toda a Bíblia nós nunca vemos Deus chamar pessoas desocupadas. Segundo lugar, o apóstolo Pedro quer dar aqui uma exortação: não pastoreie por torpe ganância. O que está querendo dizer aqui sobre torpe ganância é um lucro vergonhoso e um espírito de ânsia de ganho. Eu vou ser pastor para me enriquecer. Eu vou ser pastor para ter dinheiro. E infelizmente na nossa geração de hoje, a gente vê uma gama de gente dizendo: eu vou virar pastor, eu vou virar pregador, pregadora, cantor, cantora, porque dá mais dinheiro do que eu trabalhar 30 dias. Então eles cobram um absurdo para pregar 30, 40 minutos, cantar 2 louvores. Isso é torpe ganância. E infelizmente ainda tem uma geração de jovens que estão seguindo o mesmo caminho. Eu vou virar pregador porque eu vou ganhar muito dinheiro. Mas olha só, o dinheiro nunca deve ser a motivação do ministério. Até porque, se você querer ser pregador, cantor, cantora, pregadora, pastor,
por dinheiro, o seu ministério não vai ter sucesso. Até porque o ministério, por ser ministério, já não tem sucesso. Porque o ministério não é para que a mulher, o homem seja visto, é para que o Senhor seja visto. Jesus falou, João Batista, ele é um grande profeta. E sabe o que João Batista falou? Que ele cresça e que eu diminua. Se Jesus dizendo que o maior profeta e falou, eu sou o menor, eu quero que ele cresça. Imagine eu e você. Nós não podemos buscar a glória, a visibilidade para nós. A gente tem que diminuir, é ele que tem que crescer. Imagine se Jesus chegasse alguém e falasse hoje, você é o grande pregador, você é o grande profeta, você é o grande pastor, você é o grande cantor, a grande cantora. Gente, muitas pessoas iam se gloriar nisso. Mas os maiores profetas, os maiores missionários, eles não tinham espírito de grandeza, até porque o espírito de grandeza não vem do Senhor. Nós sabemos de quem vem, vem do maligno. Então, o Espírito Santo jamais vai dar unção para essa gente que, para ser pastor, a sua motivação é o dinheiro. Para ser pregador, pregadora, a motivação é o dinheiro. Para ser cantor, cantora, a motivação é o dinheiro. Deus não vai permitir essa gente ser vista, ser ungida e administrar um rebanho que é de Deus. No tópico 2, vamos conhecer imagens que descrevem a função da igreja. Primeira carta de Pedro 2, verso 9, vai ser o nosso pano de fundo para comentar esse tópico 2. E esse texto vai dizer que é uma geração eleita, sacerdócio real e nação santa. No Antigo Testamento, essas imagens, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, são tiradas de Êxodo 19, verso 6 e Isaías 43, verso 20 e o 21. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Essa imagem de geração eleita é os descendentes de Abraão, que agora Pedro vai aplicar, que é judeus e gentios. No Antigo Testamento, essa geração eleita era apenas Israel, mas agora no Novo Testamento, em Cristo, a geração eleita é judeus e gentios, homens e mulheres, de qualquer raça, de qualquer etnia. Agora, o sacerdócio real. Na primeira carta de Pedro, o apóstolo ele vai dizer que esses crentes vão formar a igreja do Senhor Jesus Cristo para exercer um sacerdócio real. Na antiga aliança, o sacerdócio real era da tribo de Levi e a casa de Arão foi escolhida para que eles fossem os levitas da casa de Deus, que cuidavam da casa do Senhor, que queimavam incenso ao Senhor. Mas na nova aliança, a igreja é o sacerdócio real do Senhor. Nós somos aqueles que podemos queimar incenso ao Senhor, ou seja, orar ao Senhor, interceder ao Senhor. Nós temos um ministério da oração. E aqui tem um comentário de D.A. Carson, e ele vai explicar. No contexto do Antigo Testamento, o povo designado como sacerdócio real, geração eleita, são os hebreus. Isso está entre a fuga do Egito e a outorga da lei. Agora, no Novo Testamento, esse povo é os cristãos. E, em especial, eles experimentaram o êxodo, assim como o povo do Antigo Testamento. Os cristãos experimentaram o êxodo. Quando, Amanda? O êxodo, ou seja, a libertação da escravidão do pecado para o domínio do Rei do Universo, o Senhor Jesus. Então, essa igreja, retratada como geração eleita, como sacerdócio real, agora no Novo Testamento, é a igreja. Nação santa e um povo adquirido, 1 de Pedro 2, versículo 9. Essa nação santa é um povo adquirido pelo Senhor. E quando Israel saiu do Egito e estava a caminho da terra, onde ele assumiria a constituição da tribo e da nação teocrática,
essa nação, ela levava esse peso, né, de responsabilidade de representar Deus. Mas agora, no Novo Testamento, a igreja que representa o Senhor como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, formada por judeus e por gentios. A igreja também tem uma figura de corpo de Cristo. E eu quero ler com vocês aqui 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Esse texto que Paulo está querendo dizer é a igreja como, em sua totalidade, o corpo de Cristo. Mas individualmente, cada um é um membro. E cada um exerce sua função, cada um recebe uma porção do Espírito Santo para que seja útil dentro do organismo. A igreja não é apenas uma organização. Ela é um organismo vivo, um corpo com muitos membros. O texto de 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia nos diz, versículo 7, a cada um é concedido a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A outro, pelo único Espírito, dons de curar. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações. E ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Versículo 12. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. 14. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Então, a Igreja de Cristo é uma constituição de muitos membros, com suas funções, com seus dons, para que todos sejam edificados. Então, concluindo nosso tópico 2, a imagem que descreve a função da igreja é a geração eleita, que é judeus e gentios unidos em Cristo Jesus, sacerdócio real, onde a igreja ela é formada por judeus e gentios, com o ministério da intercessão, do sacerdócio, e também é uma nação santa, um povo adquirido por Deus. Um povo que tem acesso diretamente ao Senhor. A partir de Hebreus 10, verso 19 ao 25, lemos que nós temos pleno acesso ao trono, ao santuário de Deus. Entrando no nosso tópico 3, que vai falar sobre imagens que descrevem habitação, vemos o primeiro, santuário de Deus. É o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, a igreja é descrita como o santuário de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, a igreja, com todos os seus membros, é o santuário de Deus. Mas individualmente, cada um é o templo do Espírito Santo. No livro O Templo e a Missão da Igreja, tem um comentário muito importante que foi colocado no livro, e eu quero ler com vocês, porque várias passagens bíblicas vai apoiar a metáfora da igreja como um santuário ou templo. E o primeiro é Atos 17, verso 24, 1 Coríntios 3, 16, 1 Livro dos Reis 8, 27, Isaías 66, verso 1 e 3, que o Senhor não habita em prédios feitos por mãos humanas, mas em seu povo como uma igreja. Então, igreja não é o prédio, igrejas são pessoas. Se você vê
um irmão na rua, ele é a igreja. Você que viu ele também é a igreja. Quando todos se reúnem, é o santuário de Deus. Individualmente, cada um é templo, morada do Espírito Santo. Segundo ponto, a igreja é santuário do Senhor. Deus habita onde o seu povo se reúne em seu nome. Mateus 18, 20. Mas agora, irmãs, se vocês se reunirem ao redor da mesa dos escarnecedores, Deus não está ali não. Deus não está contigo. Mas se você se reunir para falar da palavra, para falar de experiências com Deus, para falar do Espírito Santo, Deus está com você. Então, ao invés de você se assentar na roda dos escarnecedores para fofocar, para você falar de coisas que não agradam o Espírito Santo, para ouvir coisas que não agradam o Espírito Santo, Deus não está contigo. Pelo contrário, se encha da palavra, enche a sua cabeça da palavra, enche seus ouvidos de canções da harpa, de pregações que vai edificar a sua alma. Se você se reunir na mesa dos escarnecedores, o vento de doutrina que aparecer, você vai dar ouvido. As imagens de blasfêmia contra Deus que aparecer, você vai dar o aprovado. Se afaste desta mesa. Se aproxime do Senhor, se aproxime do trono, se aproxime da palavra. Terceiro, o templo era um santuário, um edifício santo, separado exclusivamente, dedicado à adoração e ao serviço de Deus. Da mesma forma, a igreja é o templo do Espírito Santo, o santuário onde o Senhor habita. Portanto, os membros da igreja são chamados de santos. Referência para você olhar na sua Bíblia, 1 Coríntios 3:17, Efésios 2, verso 21 e 22, 1 de Pedro 2, verso 4 e verso 5. Então, essas imagens, casa de Deus, santuário de Deus, era para descrever a igreja, que é os seus membros, como também as pessoas individualmente que se reúnem em nome de Deus. E é um privilégio ser igreja. Por quê? Porque nós representamos o Senhor aqui nessa terra. É através da igreja que o mundo conhece a palavra da salvação, conhece a Jesus Cristo. Então, você tem feito seu papel de igreja? Você tem sido a casa de Deus, o templo do Espírito Santo? Você tem sido uma geração eleita? Você tem sido o sacerdócio real? Você tem sido nação santa? Você tem sido a noiva de Cristo, o rebanho de Deus, que foi comprada com alto preço de sangue? Deus cuida muito bem da igreja. Deus cuida muito bem de você. Quero ler contigo 1 Coríntios 3:17. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, ou seja, se alguma pessoa destruir os membros da igreja, perseguindo, matando, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Glória a Deus. Deus, Ele cuida da sua igreja. Deus cuida de você. Exerça o seu papel de igreja aqui nessa terra. Que essa palavra tenha sido a palavra de sabedoria e de confirmação para o seu ministério. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.